Yeah, 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 No final de 2025 completei o meu primeiro Ironman e agora, em 2026, estou a preparar um Ironman abaixo das 10 horas e com isto vêm muitas perguntas que me vão fazendo ao longo do tempo sobre temas como toda a parte financeira, a parte da alimentação, a parte da gestão de tempo, então decidi pegar nas 4 perguntas mais recorrentes, ir um bocadinho mais a fundo e poder-vos explicar tudo para vocês estarem um pouco mais a par, conseguirem aprender e talvez preparar o vosso próximo Ironman. Por isso, vamos lá às perguntas. Fiquem até ao fim. A primeira pergunta é: desde que começaste a correr até fazeres o Ironman, quantos anos passaram? Para dar um bocado um contexto prévio, eu joguei futebol desde os 5, 6 anos, foram muitos anos, até cerca de 19, 20 anos, que foi quando comecei a correr, ainda no meu último ano a jogar futebol, foi há cerca de 2 anos e meio. Depois, desde aí até ao primeiro Ironman, foram 2 anos. E para dar outro contexto, durante esses 2 anos realizei 5 maratonas antes de fazer o Ironman. Aliás, eu comecei a correr para preparar a minha primeira maratona e depois desde aí ganhei certa paixão. Quando descobri o Iron, decidi embarcar, mas para responder exatamente à pergunta, foram 2 anos e meio. A segunda pergunta é: qual o mínimo de investimento para realizar um Ironman? Esta pergunta é um bocado difícil de responder, porque depende muito, e na verdade eu fiz um vídeo no Instagram e no TikTok que até viralizou um bocado, e há sempre muita discórdia sobre sempre que se toca no tópico do dinheiro, mas na minha opinião e na minha experiência depende sempre muito, não só da capacidade inicial e do ponto inicial com que partimos, ou seja, se já temos bicicleta, se já temos fato de natação, se já temos isto ou aquilo, e depois depende do objetivo da pessoa ou do atleta para o Ironman em questão. Ou seja, o objetivo pode ser simplesmente tentar acabar a tentar gastar o mínimo possível, ou então pode ser tentar fazer uma coisa melhorzinha, ter um objetivo um bocado melhor e não ter essa coisa do tentar gastar o mínimo possível, ou seja, estar disponível para gastar um bocado mais em certo tipo de equipamento e em certo tipo de coisas. Por isso, na minha experiência, que eu fui completamente do zero, eu não tinha bicicleta, não tinha fato de natação, não tinha basicamente nada, só tinha ténis de corrida. O meu investimento foi muito grande, mesmo em termos de nutrição e alimentação, foi muito grande. O que eu diria que é o mínimo, e para uma pessoa estar à espera, estar a contar gastar isso, são cerca de 2.000 euros. Pode não chegar aí, se já tiveres quase todo o material e já conseguires vários deals, mas só em nutrição, em coisas pequeninas que vão aparecendo, mais inscrição, que também é logo uma fatia grande, acho que rapidamente chega aos 2.000, por isso é o valor mínimo que ainda assim rapidamente creio que se pode chegar a esse valor, por isso eu diria que entre 2 a 3 mil esperar pelo menos isso, e se estiveres aberto para mais ou estiveres disponível para investir um bocadinho mais, acho que isto não há limite para terem um bocado de noção. Há bicicletas, e acho que a malta que vê isto tem essa noção, há bicicletas que custam 10.000 euros para cima, por isso gastar 6, 5 não é assim tão grande. Mas num contexto de triatlo e de preparação do Ironman temos que perceber que é um investimento grande, é um desporto que se investimos muito. Mas é como eu disse, depende sempre do ponto inicial. Eu vejo muita gente que vai fazer ou que começa a preparar e já tem a bicicleta, já tem o fato de natação, já tem várias coisas, já tem tudo, quase uma base grande para esse início, por isso não tem que gastar tanto, como vejo pessoas que também vêm completamente do zero e mesmo tentando ir um bocadinho pelo mais barato, rapidamente sobe. É preciso ter uma boa base e esperar esse tipo de gastos. Por isso, esta pergunta exatamente eu respondo 2 a 3 mil euros. Bem, a terceira pergunta é uma pergunta bastante interessante, que é: como conciliar os treinos para Ironman com um full-time fora de casa? Quem me tem acompanhado recentemente sabe que eu agora estou num regime híbrido e muitas vezes consigo ficar de casa e tenho essa benesse e consigo aproveitar e acabo por ter um bocadinho mais tempo e mais flexibilidade para tal. Mas para o meu primeiro Ironman, 80 a 90% da preparação foi feito com full-time, onde tinha que ir sempre a Lisboa, no caso é 45 minutos a 1 hora de viagem, por isso
consigo ter essa experiência desse lado e tenho várias dicas que posso dar, que é um planeamento prévio é chave. Todo um planeamento semanal, mensal e diário deve estar pelo menos alinhado com a cabeça. Não precisa estar tudo escrito, mas pelo menos alinhado, para saberes exatamente o que tens que fazer naquele dia e conseguires, com base em todas as outras coisas, ajustar o treino e fazer o treino como deve ser. Depois vem a consistência. Nós somos seres vivos com base no hábito. Muitas das nossas experiências vêm de coisas que nós fizemos no passado e muitas vezes acabam por ser bola de neve de umas certas decisões que fazem com que a decisão naquele momento, naquele dia, naquela manhã, te leve a acordar, por exemplo, às horas que tu disseste ou a ficares na cama. E isto vem de muitas decisões prévias que tu tiveste que ter. Tiveste sempre um ponto de ruptura, disseste não, a partir de agora vou fazer assim. Tiveste que ir acumulando essas pequenas vitórias para depois, mais tarde, isso acontecer. Por isso, é muito importante a consistência e criar hábitos que façam com que a tua vida se facilite e se adapte ao planeamento de Ironman, que não é nada fácil. E outra coisa a ter em mente é mentalmente pensar que isto não é um sacrifício, ou seja, aquele treino não é um sacrifício, neste momento é o teu estilo de vida. E quando tu vais com essa percepção que é um estilo de vida, tu tentas encaixar as coisas de acordo com a maneira como estás a viver. Depois é percebermos também as prioridades que temos e ajustar o tempo em função das mesmas prioridades. Se calhar temos que ajustar um bocado as prioridades para certas fases do planeamento, para certas fases da vida. A ideia de uma preparação para o Ironman não é de todo excluir certas áreas da nossa vida para nos focarmos nesta preparação do Ironman. E eu acho que uma ideia e uma coisa fundamental para qualquer pessoa que queira preparar e queira fazer isto, e que eu tive que aprender à minha maneira, é conseguir juntar as outras áreas dentro da preparação. E com isto digo, por exemplo, a família. Uma preparação não serve, ou uma coisa tão bonita como é um Ironman, e uma preparação para Ironman não serve para divergir a família, ou nos afastarmos da família. Serve sim para conseguirmos nos unir, metê-los no nosso processo, metê-los na nossa preparação, porque no fundo, e o que eu fui construindo ao longo da preparação do meu primeiro Ironman foi uma preparação que não era só minha, era de todos aqueles à minha volta e que é isso que a faz a preparação tão incrível e tão gratificante, é ver todos aqueles à nossa volta a juntarem-se a nós. E quando eu digo isto, não digo só a família, digo a parte amorosa, digo a parte dos amigos, digo tudo o que rodeia toda esta preparação e trazermos connosco. E no dia de prova vão-se lembrar de todas essas pessoas, de todas esse estilo de vida que vocês tiveram que adaptar para fazer isto acontecer. Por isso, dicas práticas, planeamento mensal, semanal e diário, definir prioridades daquilo que vocês claramente querem, não excluindo certas áreas da vida, adaptando. Eu prefiro sempre a adaptação do que a exclusão. Depois, a questão de trazer o resto das áreas para a preparação e fazer isto algo único, algo que seja gratificante para vocês e que fique para a vossa vida. Isto no fundo é uma experiência que vocês estão a ter e que poderão ter mais, mas esta experiência em específico que vocês estão a ter neste momento é única e vai ficar para sempre na vossa vida, por isso aproveitem, tragam todos de fora. E aí o tempo é algo que nós, no fundo, se quisermos mesmo e planearmos bem, nós conseguimos encaixar manhãs, acordar mais cedo, e é o que é. Se fizermos por gosto, eu acho que tudo é fazível e temos que ir sempre com esse mindset que tudo é fazível. Não ir com o não tenho tempo ou não consigo. Esse tipo de expressões nunca ajuda. É sempre com uma percepção de eu vou arranjar tempo, eu tenho tempo, vou meter aqui, vou meter ali, vou meter aqui, eles vêm comigo para aqui, e no fundo e no fim vai fazer sentido. Por isso são estes os pontos-chaves a esta pergunta de conciliar os treinos de Ironman com o full-time fora de casa. A quarta e última pergunta é sobre acompanhamento nutricional e como foi toda essa parte e também a ingestão de hidratos pré-prova. Vou começar pela parte do acompanhamento nutricional, que sim, sou acompanhado
pela Sofia, que está-me a acompanhar neste projeto do Ironman Sub-10 e acompanhou-me também no projeto do primeiro Ironman. É uma excelente profissional e também como atleta pratica aquilo que diz. No meu caso, vou primeiro dar um contexto dos meus objetivos, quais é que eram os meus objetivos em termos de corporais e nutricionais, que foi sempre tentar manter a massa muscular, baixar a massa gorda para conseguir ter uma melhor performance. O meu objetivo, e pensando um bocado mais a longo termo, nunca foi nem será reduzir completamente a minha massa também muscular para conseguir ter um bocadinho de mais tempo nas provas. Será sempre com a minha massa mantendo, conseguir melhorar a performance com isso e ser um bocado mais completo. A questão do atleta híbrido é algo que eu gosto muito. Por isso, foi tudo adaptado à quantidade de hidratos e quantidade de proteína que eu tinha que ingerir ao longo do dia. Não só isso, mas também todos os outros legumes, saladas e tudo mais que dão certos nutrientes que necessitamos. Como a parte dos suplementos foi toda ajustada a mim, fizemos análises, fizemos várias vezes análise corporal, foi sempre tudo ajustado. Claramente a ingestão de hidratos aumenta bastante durante a preparação do Ironman, porque é algo super importante e que não se fala muito, que é, às vezes num treino, por exemplo, quando estamos a preparar um Ironman, eu cheguei a ter semanas com 12 a 14 treinos, ou seja, bidiários, quase dia após dia. E muitas vezes a alimentação e a ingestão intra-treino e pré-treino e pós-treino, muitas vezes não é para o próprio treino, é para o treino a seguir que vem ao treino. Por isso é que às vezes é tão importante, porque implica não só na performance do próprio treino, como na recuperação pós-treino e o corpo adaptar-se ao esforço e estar pronto para, ou seja, tivemos um treino de manhã para à tarde ter outra vez performance e conseguir ir evoluindo ao longo do tempo. É um fator fundamental esta parte da alimentação e a ingestão de hidratos está 100% relacionada. Foi algo que eu tive que evoluir imenso, porque eu não fazia de todo uma boa alimentação própria para isto. Eu sempre tive uma alimentação muito equilibrada e saudável, mas esta parte de ingerir os alimentos certos e a quantidades certas não estava certa. Uma dica prática que eu posso dar é o uso dos isotónicos, ou seja, não tem que estar a tomar aquele gel, é algo mais prático, mete-se um bocadinho na água e consegue-se tomar certos hidratos durante o treino, natação, bicicleta, é melhor e é prático, é uma boa dica, que eu próprio quando comecei a preparação não usava tanto, eu tinha mais a coisa dos géis, também da corrida, era mais o que eu conhecia, por isso o isotónico foi um bom substituto a isso e uso sempre, também uso os géis intra-treino. Por isso foi muito por aí a minha parte nutricional e o meu conhecimento que foi evoluindo também nesta área, a parte dos hidratos, a parte da proteína para conseguir manter o músculo e no fundo ao longo dos 10 meses acabei por perder 3, 4 quilos e consegui descer a massa gorda em cerca de 2%, que foi muito bom. Fui para o Ironman com 8,9% e neste momento estou com 9,8%, que foi há pouco tempo, o último vídeo que saiu tem essa parte. E agora a ingestão de hidratos pré-prova, que também é algo super importante e que a malta peca muito, e vou-vos dar algumas dicas práticas para vocês fazerem. O carb loading é algo que vos permite estar exatamente no pico no momento da prova. Normalmente começa 2 dias antes e nesse dia e meio é o aumentar um pouco mais a parte dos hidratos, por exemplo, comer mais uma peça de fruta, meter mais uma quantidade de arroz ou de massa na própria refeição que já iam fazer. Recordar, claro, que na semana antes de prova deve-se ingerir mais água e recomenda-se os shots de nitrato que ajudam bastante na prova. Mas vamos aqui ao mais fundamental, que é o jantar pré-prova. E a malta às vezes inventa um bocado, mas eu vou-vos dizer que é a refeição mais prática e mais fácil de sempre. Eu no dia antes do Ironman comi uma coisa assim, grande, só com arroz. Não comi proteína, não comi legumes, não comi
vegetais, só arroz, só hidratos. Parece um bocado maluco, mas resulta, e agora tenho feito sempre isso para todas as provas. Às vezes podem pôr uma perninha de frango ou um bocadinho de proteína, que também não é por aí. Legumes e vegetais, não comam isso no jantar antes. Isso não vos vai ajudar de todo e até vos vai piorar. E é isso. Depois na manhã antes de prova, já à noite também costumo tomar um bidon com eletrólitos, que ajuda, é um extra. E de manhã um bidon com isotónico, o vosso pequeno almoço normal, mas com um bocado mais, por exemplo, carregar em hidratos como o mel, como o doce, banana. E pronto, depois dependendo da prova, cada prova terá o seu plano nutricional intra e ali nos 30, uma hora antes. Isso já depende muito da prova, da duração da prova. No Iron posso-vos dizer que comi bastante nos dias antes e no próprio dia tomei cerca de 19 a 20 géis. Por isso o meu estômago também tem essa benesse do meu estômago beneficiar nessa parte. Mas sim, e também o sono, vitamina C no dia antes de prova é top. E tudo isto foram recomendações e coisas que a Sofia me dá sempre, por exemplo, na semana antes de prova para eu seguir. Por isso é super fácil para mim essa parte. E eu sinto que sem o acompanhamento nutricional estaria de longe da performance que tive. E neste momento não estaria a seguir os objetivos que até estou a aumentar a massa muscular enquanto aumento de performance. É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado para aprender algumas coisinhas e se estão a preparar um Ironman, boa sorte e boa preparação, aproveitem genuinamente isso. Se tiveram só interesse em perceber um bocado o que é tudo isto do Ironman, espero que vos tenha esclarecido um pouco, espero que tenham gostado, partilhem com os vossos amigos, deixem o gosto que ajuda sempre. E vejo-vos no próximo vídeo nesta missão Ironman abaixo das 10 horas, on a mission. Fui.